Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das questões mais profundas, talvez a mais complexa de toda a teologia, o problema do mal, visto pela ótica da tradição católica. E olha, já adianto, não é um tema com respostas fáceis, prontas, é na verdade um mistério que nos convida a meditar, a aprofundar a nossa fé. Então vamos começar essa jornada juntos. O nosso percurso vai ter 5 etapas, tá bem? Primeiro, a gente vai entender o paradoxo em si. Depois, vamos tentar definir o que realmente é o mal. Em seguida, vamos explorar por que Deus o permite, para depois buscar um sentido para o sofrimento e, por fim, ver como a fé nos ajuda a viver diante de tudo isso. Então, vamos lá, direto para o coração do dilema, o paradoxo do mal. É importante dizer que isso não é um problema para ser resolvido como uma equação matemática, sabe? É um mistério que a fé católica contempla, reflete há séculos. E aqui está a pergunta. A grande questão que em algum momento da vida todo mundo já se fez, não é verdade? Ela cria a tensão que a gente vai investigar. Se Deus é a bondade em pessoa, se Ele tem todo o poder, como é que o mal e o sofrimento se encaixam no mundo que Ele mesmo criou? Bom, para a gente começar a desemaranhar esse fio, a gente precisa primeiro entender o que a doutrina católica realmente quer dizer quando fala em mal. Então, vamos para a nossa segunda parte, a natureza do mal. Olha, esse aqui é um conceito-chave para a gente entender todo o resto. O mal não é uma coisa que Deus criou. Pensa, por exemplo, na escuridão. A escuridão não tem uma existência própria, né? Ela é simplesmente a ausência de luz. Do mesmo jeito, a tradição ensina que o mal é a ausência, a privação de um bem que deveria estar ali. É como um buraco, uma desordem em algo que, na sua essência, é bom. A tradição também faz uma distinção importante entre 2 tipos de mal. De um lado, tem o mal moral, a culpa, que vem das nossas escolhas livres, do pecado. Esse é visto como o mais grave, porque nos afasta de Deus. E do outro lado, tem o mal físico, que é a experiência do sofrimento, a dor, a doença, que muitas vezes é consequência do próprio mal moral ou da nossa condição limitada. E a origem teológica dessa desordem toda, ela remonta ao pecado original. Foi um ato de liberdade, uma escolha de desobediência que quebrou a harmonia que existia e introduziu o mal e a morte na história da humanidade. Isso nos leva, então, à pergunta mais espinhosa. Se Deus não causa o mal, por que um Deus tão poderoso simplesmente permite que ele aconteça? Entramos agora na nossa terceira sessão, a permissão divina. Então, o ponto crucial é este. Permitir não é a mesma coisa que querer ou causar. A doutrina é muito firme nisso. Deus não quer o mal de jeito nenhum. Ele apenas o permite, de uma forma misteriosa, porque a sua providência é tão grande que consegue tirar um bem ainda maior dessa situação. E por que ele faria isso? A teologia nos aponta 2 razões principais. A primeira é o respeito à liberdade. Pensa bem, para o amor ser de verdade, ele precisa ser livre, e a liberdade inclui, infelizmente, a possibilidade de escolher errado. A segunda razão é que Deus, na sua sabedoria infinita, é capaz de usar as consequências do mal para manifestar algo ainda maior, como a sua misericórdia que perdoa ou a sua justiça que restaura a ordem. E aqui está o exemplo máximo disso tudo. O maior mal moral da história foi a crucificação do Filho de Deus. E, no entanto, foi desse ato terrível que Deus tirou o maior bem que poderíamos imaginar, a ressurreição e a nossa salvação. Santo Agostinho resumiu isso de um jeito perfeito, há mais de 1500 anos. A permissão do mal não diminui a bondade de Deus. Pelo contrário, ela revela o tamanho do seu poder, um poder capaz de transformar até a desordem num bem maior. Ok, a gente explorou o porquê da permissão de Deus, mas vamos agora focar no sentido. O que fazer com a experiência real do mal, com o sofrimento do dia a dia? E isso nos leva para a nossa 4ª etapa. A nossa reação mais natural é olhar para o sofrimento e vê-lo como algo puramente negativo, sem sentido, uma coisa que a gente tem que evitar a qualquer custo. Mas a perspectiva da fé nos desafia um pouco. Será que ele é sempre inútil? A doutrina católica propõe uma transformação radical na nossa maneira de ver o sofrimento. Ele pode ser um alerta, sabe? Como a dor física que nos avisa de um perigo. Mas, de um jeito muito mais profundo, quando unido ao sofrimento de Cristo na cruz, ele pode se tornar redentor. E, finalmente, pode ser oferecido como um ato de amor em reparação pelos nossos pecados e pelos dos outros. São João Paulo II, na sua carta Salvifici Doloris, foi fundo nessa visão. O elemento que transforma tudo é o amor.
Um sofrimento vivido sem amor é só dor, é amargura. Mas um sofrimento unido ao amor, oferecido por alguém ou por uma causa, ganha um sentido profundo. Isso revela que Deus não é um espectador distante do nosso sofrimento. Na cruz, Cristo, que era inocente, mergulhou na nossa dor para redimi-la por dentro. Ele nos mostra que Deus não nos abandona, mas se faz presente no coração da nossa angústia. Certo? E como a gente leva tudo isso para a nossa vida? Porque a teologia não é só teoria, né? Ela nos chama a uma resposta prática. Vamos então para a nossa última sessão. A resposta da fé se desdobra em 3 atitudes. Primeiro, a fé e a oração, que nos fazem confiar no plano de Deus, mesmo quando a gente não entende nada. Segundo, a ação concreta, lutar contra a injustiça, aliviar o sofrimento de quem está ao nosso lado. E terceiro, a esperança, a certeza de que a vitória final não é do mal, mas de Deus. Toda essa jornada é sustentada pela palavra de Deus, que nos lembra de confiar além daquilo que os nossos olhos conseguem ver. A promessa é firme. Para aqueles que amam a Deus, Ele é capaz de tecer o bem mesmo a partir dos fios mais emaranhados do mal e do sofrimento. E a gente termina com essa reflexão. Se a ressurreição e não a cruz é o fim da história, se a vida e não a morte é quem dá a última palavra, como é que essa certeza pode transformar a maneira como a gente enfrenta as dores, as perdas e as injustiças do dia a dia? Fica essa meditação para todos nós.